Nesse vídeo, vamos construir um modelo de boletim. Através dele, vamos conhecer algumas funcionalidades do Planilhas Google, assim também como formatação condicional. Para começar, vamos definir o nome do arquivo. Então, bem aqui, vamos colocar o nome do arquivo. E após isso, nós definiríamos o local onde esse arquivo seria salvo. Nesse momento, vou manter no local que eu já criei. Vamos começar a planilha. Para o boletim, precisamos do nome do aluno, das notas, vai ser a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Precisamos também de uma coluna que vai ter a média, seria a média das notas, e finalmente um resultado, onde ele irá informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Esse exemplo é apenas um entendimento de algumas funcionalidades. Então, a partir dele a gente vai entender funções básicas e então a partir dele também vamos conhecer algumas funcionalidades básicas, assim também como a teste lógico. Vamos ao nome dos alunos. Como é apenas um exemplo, vou usar aqui alguns nomes. João, Maria, Pedro, Jonas, Jó. Muito bem. Aqui nós temos 6 nomes, 6 alunos, tá? E primeiro passo, não necessariamente um passo importante, mas interessante, seria colocar o nome desses alunos na ordem alfabética. Isso quer dizer então que você pode construir a sua lista de nomes sem levar em consideração a ordem alfabética e após isso falar para a ferramenta fazer isso para você. Nesse momento, com os nomes selecionados, vou clicar aqui em dados, classificar intervalo, e aqui eu tenho duas opções: classificar intervalo coluna A de A a Z e coluna A de 0 a A. Nesse caso eu vou considerar a primeira opção. Então ele trocou a posição dos nomes, independente de como eu digitei, colocando na ordem crescente de A a Z. Poderia nesse momento criar as fórmulas, que seria a fórmula da média e a fórmula do resultado. Porém já vou deixar com algumas notas, para que ao momento que nós fizermos as nossas fórmulas, nós já conseguimos identificar o resultado. Então, vamos imaginar que o Adriano tirou 100, 90, 80 e 75. Lembre que para o resultado vamos considerar a média 70. Então, continuando, 80, 80, 80, 60. De propósito, eu vou deixar com um aluno que seja reprovado. Assim a gente vai poder entender que a fórmula realmente funciona de forma automática. Pronto, já temos as notas. Vamos agora à primeira fórmula. Na fórmula da média, poderíamos utilizar a fórmula em que faz uma média aritmética, mas ela não se aplica no nosso caso nesse momento. A que se aplica, baseada da seguinte forma: a primeira nota vai ter o peso 2, a segunda vai ter o peso 3, peso 2 e peso 3 respectivamente para a nota 3 e 4. Para a gente construir uma fórmula no Google Planilhas ou no aplicativos que trabalham com planilhas, nós começamos sempre uma fórmula com sinal de igualdade. Aqui ele já sugere que eu use a fórmula média, a função média. Nesse caso eu não vou usar essa função, vou usar a função como eu falei anteriormente, que calcula através do peso. Então seria a primeira nota vezes 2, mais, clico na segunda nota, vezes 3, mais, terceira nota, vezes 2, mais quarta nota vezes 3. Fecha o parênteses. Como aqui são de pesos, eu tenho aqui o valor de 10 que eu vou dividir, tendo assim a minha média. Bem, a partir do momento que eu pressionei Enter, o Google Planilhas entendeu que todas as notas com os pesos dividido por 10 gerou uma média de 85,5. Automaticamente, só de observar, nós já saberíamos que esse aluno estaria aprovado. No entanto,
O objetivo de ter feito já com as notas é para saber que ele calcula e que ao momento que nós fizermos qualquer troca, alteração de cada nota, ele vai calcular automaticamente. Se você percebeu, eu tinha uma janela que estava sugerindo com que ele entendia que as próximas linhas tinham também o mesmo padrão, então ele estava sugerindo que eu pudesse usar a mesma forma. Como eu ignorei, eu posso vir aqui nesse canto e posso usar a alça de preenchimento. Então basta levar o mouse até esse ponto, ele vai se tornar essa cruz, então você clica e arrasta. Pronto. Nesse momento, ele entendeu que a fórmula foi usada com base em cada nota dos alunos. Bom, veja que essa coluna que são das notas, elas estão um pouco grandes, então o que eu posso fazer? Eu vou selecionar da coluna B até a coluna F, posiciono o mouse entre qualquer uma das colunas, deixo aparecer as duas setas e aí eu vou diminuir, clicando e arrastando. Quando eu faço isso, todas as colunas das notas ficaram no mesmo tamanho. Vou repetir esse procedimento para aumentar o nome do aluno. Muito bem, vou aumentar também o resultado e aqui eu vou fazer o resultado. Bom, se eu fosse considerar a média ao lado, bastaria colocar aqui a resposta aprovada. No entanto, quando eu alterar uma nota, o objetivo da planilha é que responda automaticamente sem que eu digite o resultado, sendo aprovado ou reprovado, dependendo da média. Vou voltar aqui com a nota do aluno e vou começar a forma. Sempre que você tiver interesse em fazer um teste lógico, é o objetivo em nossa situação, qual é o teste lógico que nós vamos fazer? Nós vamos avaliar se essa média é maior ou igual a 70, porque o aluno, para ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 70. O contrário disso, ele vai ser reprovado. Então nós vamos dizer para que a planilha faça um teste lógico em cima da média e automaticamente traga essa resposta. Para construirmos essa fórmula, vamos começar com o sinal de igualdade e vamos usar a função chamada de função se. Retorna o valor dependendo da expressão lógica, que é o teste lógico. Vou apertar Tab, ele vai completar a fórmula, a função, lembrando que toda função estará sempre entre parênteses. Dentro da função, eu vou ver quais são os critérios que ele pede para mim, os parâmetros, vou alimentar e a fórmula vai me trazer o resultado, que é uma função. Função são cálculos prontos, são funções prontas, onde eu vou alimentar essas informações e ele vai calcular. Então a função se, o primeiro critério que ele pede, o primeiro parâmetro é a expressão lógica. A expressão lógica, como citado anteriormente, seria a média maior ou igual a 70. Então esse é o nosso primeiro item da nossa função. Ele diz que para que eu possa usar o próximo parâmetro, eu devo apertar ponto e vírgula. Então ele foi para o próximo parâmetro. Quando ele avaliar essa expressão lógica, ele vai ter duas respostas, a verdade ou o falso, ou seja, verdadeiro ou falso. Quando for verdade, ou seja, quando a nota for maior ou igual a 70, ele deve responder o texto aprovado. Todos os textos nós vamos colocar sempre entre aspas. Então, e aqui eu digito aspas, aprovado e fecho aspas. Terminei a resposta, ou seja, o critério, o parâmetro verdadeiro. Então, pressiono ponto e vírgula, vou para o parâmetro do falso. De novo, como é uma resposta em texto, entre aspas, a palavra reprovado. Fecha aspas. E finalmente eu posso pressionar Enter ou posso finalizar fechando parênteses. Ele vai completar para mim. Veja só, automaticamente os alunos que estavam com média acima de 7 foram aprovados e os que estavam abaixo foram reprovados. Mas ainda não finalizei, porque ele está me sugerindo que seria esse padrão. Está correto? Sim. Então eu posso dar um clique nessa setinha verde ou pressionar Ctrl Enter. Vou clicar aqui. Pronto, automaticamente ele trouxe o resultado. Antes de finalizar esse primeiro vídeo, vamos ver uma coisa interessante. Nós temos aqui os números, no caso a primeira média, está com uma casa decimal. Nós vamos fazer com que aqui nós possamos ver apenas 100 casas decimais. Para isso nós temos duas ferramentas, uma barra de ferramentas, uma que seria para diminuir casas decimais e outra para aumentar. Se nós diminuirmos, veja que o 85.5 foi arredondado para 86. Se nós aumentarmos, a gente passa a ver
a próxima casa decimal. Nós vamos deixar apenas com uma casa decimal. Muito bem, finalizando esse vídeo, daqui a pouco a gente continua. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos falar sobre formatação condicional e vamos tratar da formatação além de umas funções básicas.